Sejam bem-vindos a mais um capítulo da série Divindades, onde a gente vê a força espiritual taoísta acontecendo em todos os lugares. Essa imagem que você viu tem relação com a vegetação, assim como a divindade que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos ver uma força espiritual que representa a vegetação e representa os alimentos. Porque antigamente, há muitos séculos atrás, a vegetação, ou todas as ervas, assim como a sua alimentação, era a fonte da sua longevidade. E essa divindade de hoje trabalha a longevidade. Ela é chamada vida eterna, ou também prolongamento da vida. Tanto a vegetação quanto a sua alimentação representa, primeiro, a sua saúde, a manutenção da sua saúde. Segundo, a forma de você manter o seu estilo de vida. E terceiro, que é o principal, como você pode aproveitar a vida. Lembrando que, para os antigos taoístas de muitos séculos atrás, era necessário duas coisas importantes para que você tivesse a qualidade de vida. Para você manter a qualidade de vida, precisa você ter a cabeça, que é a lucidez, é a consciência, é a clareza. E segundo, como eles falavam, representado pelo joelho, representa a sua perna. Joelho e cabeça são duas coisas que a pessoa precisa. Por quê? Porque o joelho traz a firmeza e permite que você possa caminhar. Sendo assim, se você tiver clareza ou lucidez ou consciência para onde você vai, a sua perna pode levar você até lá. A gente observando uma pessoa que viaja, por exemplo, se ela viajar para um lugar, ela precisa ter a lucidez para saber onde está, para perceber e desfrutar do ambiente e ter uma perna firme para você poder caminhar e conhecer todos os lugares. Sendo assim, dentro da vida, como um peregrino, um viajante da vida, tem essa visão, dentro do taoísmo, de cabeça e perna. Então, aproveitar a vida ou desfrutar da vida é o mais importante, porque não importa o seu nível espiritual, sequer a sua religião, também não importa a sua profissão, não importa o número de pessoas que você convive, é importante simplesmente que você possa desfrutar do seu tempo de vida. Por isso, essa divindade representa o prolongamento da vida, o prolongamento de uma situação, o prolongamento de uma circunstância favorável. Por isso, saúde, vida e o desfrutar. As ervas medicinais, ou a vegetação, é vista como os seus remédios, como as fórmulas que você toma, são fórmulas de ervas ou fitoterapia. É também usado pelas rezas que as pessoas antigas faziam, onde a pessoa pegava um tipo de vegetação e rezava a pessoa passando aquele mato, aquela relva pelo corpo. Dessa maneira, as rezas nasceram e foram acopladas com a vegetação. Sendo assim, os antigos trabalhavam ungüentos, fórmulas, remédios, reza e principalmente tudo isso com o objetivo de restaurar a paz. E a paz, então, passa a ser uma base para que você possa prolongar a sua vida. O que é a paz? Paz é quando você esvazia o seu coração. Ao esvaziar o seu coração, você, por consequência, tem um coração mais leve. Você esvazia o seu coração em relação ao ambiente que você trabalha, que você vive e convive. Você esvazia o seu coração para cada pessoa no seu relacionamento. Você esvazia o seu coração, que permite que você possa aprender ou reciclar a sua mente, trazer coisas novas, fazer com que a sua vida possa se transformar, possa crescer, evoluir. Por isso, o prolongamento da vida é a representação da evolução. Você consegue esvaziar o coração e manter a paz dentro das suas virtudes, dos seus valores, dos seus princípios. E com isso, ter uma sensação de dignidade, de plenitude dentro de si. Isso representa paz. Toda vez que você esvazia o seu coração, você sente paz. Mas não é um fragmento da paz. A paz tem que acontecer simultaneamente em todas as áreas da sua vida, para que você sinta uma verdadeira paz. Por isso, essa divindade, ela muitas vezes era clamada ou invocada para que tivesse duas coisas. Primeiro, prolongar a vida. Imagine, por exemplo, uma pessoa que tem alguém querido na sua cama e ele fica ali na beirada da cama rezando para que essa pessoa possa melhorar de saúde, possa prolongar a vida, possa ter uma qualidade e sair daquela cama, voltar a ser quem ela era antes. Quando a gente reza para Deus,
dessa forma, pedindo para Deus, Deus, prolongue a vida desse meu parente, desse meu amigo ou amiga, prolongue a vida, faça com que essa doença acabe, faça com que a força vital dessa pessoa restaure. Nesse momento, você está invocando uma forma de Deus no qual você consegue observar como se fosse o prolongamento da vida. Então, quando Deus prolonga a vida, ele tem essa força, essa função de acordo com a nossa necessidade. E o que é a vida? A vida representa duas coisas. A primeira representa o seu espírito, a sua alma, a sua mente, aquilo que você é de verdade, aquilo que faz com que você possa ser você, o que anima o seu corpo, o que respira pelo seu pulmão, o que renova as suas células ou faz o seu coração bater, o que se expressa através dos seus dedos, da sua perna, através das suas palavras, a própria caligrafia que você tem, que é única, exclusiva, essa vem da alma. Quando você pinta um quadro, o seu talento, a sua escrita, a forma como você faz um traço, se é reto ou sinuoso, isso vem da alma. Então, quando você entende que a alma é aquilo que se expressa dentro do seu corpo, consequência disso, você transforma toda a sua vida em arte, em beleza. Você consegue perceber na vida do outro, a alma do outro interagindo, aquilo é beleza. Aquilo é o estado de uma poesia. Então, nós temos a filosofia, no caso do taoísmo, nós temos a filosofia de prolongamento da vida. E a poesia da vida é você ver a beleza acontecendo ao seu redor, sendo tonificado, plasmado por todos os elementos da natureza. Quando você estiver caminhando, que você sinta o seu chão, que você sinta, por exemplo, a sua temperatura, o sol aquecendo o seu corpo, ou o frio esfriando o seu corpo. Você sente o vento, você sente a chuva, você sente a areia, por exemplo, na praia, dentro dos seus pés, passando pelos seus pés. Quando você sente todos os elementos da natureza envolvendo o seu corpo, sua alma tem consciência de tudo. Ela está em plenitude. Isso representa o espírito. A mesma plenitude que você tem quando você está fazendo algo que você ama, que você gosta, que você deseja. Como um médico, por exemplo, que ao operar alguém, ao tratar um paciente, ele está expressando a sua arte, a sua beleza. Assim como um escritor, um autor, ele consegue colocar tudo que vem da alma, do coração dele, ali dentro. Sendo assim, toda a sua energia, toda a sua expressão vem da alma. Um corpo sem alma, ele não consegue viver. Então, você precisa ter uma alma que renove as suas células, que possa desfrutar. Sendo assim, o corpo passa a ser um veículo para a sua alma se expressar dentro do mundo. Essa é a primeira coisa que forma a sua vida. A segunda é a energia, a vitalidade, o quanto de energia que você deposita em alguma coisa. Então, observe se aquela situação que está aparecendo para você traz para você qual energia. E você fica inspirado, motivado, energizado, muito inspirado em fazer aquilo, ou você sente que aquela situação enfraquece a sua energia, drena a sua vitalidade, desvitaliza o seu ânimo. Então você percebe se aquilo é seu, porque te acrescenta, ou aquilo subtrai você. E quando você tem essa percepção em sentir o ambiente, em perceber aonde o meu coração pertence, eu deposito o meu coração em qual área, em qual caminho que eu escolhi. Você mede pela energia. O quanto que uma pessoa tem de energia que possa incentivar a sua. O quanto que a sua energia incentiva e estimula a energia do outro. Então, observe, toda vez que você vê uma situação, ou quando você tem que tomar uma decisão, para que você não perca o tempo de vida e consiga prolongar e desfrutar, a primeira parte, esse caminho que eu estou escolhendo, ele tem alma? Ele tem alma? A minha alma está conectada a esse caminho? A alma das pessoas ao redor estão conectadas a esse caminho? E, principalmente, esse caminho, ele tem alma? Ele tem força? Isso representa a percepção da alma, a percepção do espírito acontecendo ali. O seu conectado ao ambiente, conectado a todas as pessoas daquele ambiente. Uma decisão sua interfere de que maneira
na alma, no espírito das pessoas ao redor. De que maneira você acrescenta? E a segunda forma de ver se aquele é o seu tal, aquele é o seu caminho, se aquele caminho tem energia. Como eu me sinto ao imaginar que eu estou caminhando esse caminho, que eu estou fazendo esse caminho para mim? O que eu sinto? A minha energia, ela se eleva, ela cresce, ela sobe, ela fica mais forte? Ou ao contrário, eu me sinto mais fraco, desmotivado, me traz tristeza, ou pelo menos a ausência da alegria? Se isso acontecer, você percebe, não é o meu caminho. Então observa sempre se você tem alma ou espírito e energia. Com esses dois é que geram a sua força, a sua vida. Porque quando você tem a alma ou espírito, quando você tem energia juntas, você consegue ter movimento. E taoísmo, tal é movimento, a vida é movimento, é ação. Então, com isso, você tem o movimento fluindo pelo seu corpo, agindo, talvez pelas suas mãos, caminhando pelas suas pernas, falando pela sua boca, pensando com a sua cabeça. Isso tudo é vida, isso tudo é o viver. Então, pegue isso como uma filosofia, que nós chamamos de taoísmo. Pegue isso como uma filosofia e comece a acrescentar na sua caminhada. Isso é o seu poder natural do viver. Por isso, é um poder, assim como na natureza, é um poder de organização infinita. Você, às vezes, corta um pedaço de uma árvore e, daqui a algum tempo, aquela árvore começa a crescer e gerar um novo galho. Então, as árvores vão renascendo. A força, você pode cortar toda a vegetação. Daqui a algum tempo, a vegetação volta. Assim como você pode drenar um pouco a água de um rio e daqui a pouco a força se eleva. Então, a capacidade de autorregulação ou de organização é infinita na natureza. Assim como a natureza é o seu corpo. Então, que você trabalhe da mesma forma, já que o nosso corpo está contido na natureza, o nosso corpo também tem o poder de organização. Porém, como qualquer elemento da natureza, nós estamos sujeitos à degeneração. Então, é nesse momento da degeneração que os antigos viam a força do viver saindo. E como que você pode recuperar? Os antigos viam através da arte. Então, que você pratique, que você seja a força artística, a força criativa, a força aventureira. Quando você se torna um artista, e o artista não precisa ser o artista que nós conhecemos, quando a gente vê o mundo com arte. Quando nós nos tornamos o artista da nossa vida, temos uma força criativa de ter ideias, insights, de pensar luminoso, de caminhar com luminosidade. Desenvolvemos a criatividade, ideias, pensamento de crescer. Nos tornamos naturalmente aventureiros. Sentimos que a vida é como uma aventura a ser vivida. Então, viva a sua aventura. Todos os dias é uma grande parte da sua aventura. Viva a vida como um aventureiro, para que você possa gerar o novo, gerar a beleza. Ao invés de você tentar perpetuar o passado, você começa a inovar. Não perpetue o passado, comece a inovar e vai gerando algo novo, gerando algo belo. A beleza, a arte, a criatividade e o espírito de aventura, ou de aventureiro, é o que faz com que você sinta que tudo está acontecendo simultaneamente na sua alma, na sua vida, na sua força. Por isso, alinhe-se. Alinhe-se ou com a força criativa, ou, como os antigos falavam, com o Criador. Alinhe-se com o Criador, isso é, faça uma comunhão com o sagrado, uma comunhão com Deus, para que você possa gerar a sua arte, para que você possa, despertando a sua criatividade, se tornar uma invenção do mundo, e que você possa, através das suas aventuras, ter constantemente descobertas. Descoberta, aventuras ou uma invenção e, por último, a sua arte. Com isso, você tem o caminho natural dessa força espiritual que muitas vezes podemos entender ela do lado de fora ou do lado de dentro. Quando estamos do lado de dentro, nos tornamos aventureiros, criativos e fortes. Quando essa força é buscada do lado de fora, então procuramos uma energia, uma expressão de Deus, uma expressão do sagrado, no qual podemos conhecer ou reconhecer como uma energia.
Por isso, use a sua criatividade para controlar o tempo e a inspiração para o seu viver. Essa é a força principal, esse é o conselho principal desse caminho espiritual, dessa força espiritual ou divindade que buscamos tanto fora quanto dentro. Esse caminho nós chamamos, pelo menos no taoísmo, de o prolongamento da vida. E os antigos taoístas deixaram uma imagem para a gente. Essa é a divindade chamada vida eterna, onde tem 3 qualidades importantes: a longevidade, a capacidade de desfrutar e a capacidade de viver. São 3 elementos importantes para que a gente possa viver com qualidade e sentir a força. Os antigos taoístas de muitos séculos, ao reverenciar essa força espiritual representada nessa imagem, e você pode pegar essa imagem apenas ilustrativa, o ideal é que você não cultue, que você sinta a força do prolongamento da vida. Eles buscavam a longevidade, buscavam a capacidade de desfrutar e a capacidade de viver. São 3 elementos importantes. Por isso, ela é cultuada pelos que desejam a longevidade, desejam a força vital da natureza que alimenta o mundo. Então, você tem 2 qualidades. Por que ela era cultuada antigamente? Para aqueles que desejavam a longevidade, isso é o prolongamento da vida, e da força vital, porque não adianta você viver muito. Veja bem, isso é um conceito importante. Não importa, o mais importante é o quanto você viveu e não o quanto você durou. Se uma pessoa viveu até 110 anos, com 110 anos, aí você pensa, ótimo, viveu até 110, mas ele conseguia caminhar, desfrutar, aproveitar a vida sozinho, ele tinha uma dignidade, autonomia, até quando? Até uns 99 anos. Ótimo, então a gente diz que essa pessoa viveu 99 anos, mas durou até 110, porque os últimos anos ele não conseguiu ter a sua autonomia, a sua força de desfrutar da vida. Por isso, essa energia é energia importante. Além disso, ele governa o tempo de vida dos seres e também da atmosfera. Então, o que é a atmosfera? É o ar. É o ar que mantém, é o oxigênio, é o ar que mantém a vida. Então, quando você respira, o próprio ar representa o prolongamento da vida. A respiração, o absorver o ar, é a renovação natural de você crescer dentro do prolongamento da vida. Como é que ele governa o tempo? Retirando ou acrescentando o ar, a forma de respirar. Assim como você vai ter a força de ativar a consciência da boa fortuna, por isso os antigos cultuavam, ativar a consciência da boa fortuna e, ao contrário, ele também desperta a ética e a elegância na conduta da pessoa, porque não importa o tempo que a pessoa dure, como eu falei, o importante é que ela possa viver. E o viver tem um ingrediente importante, a dignidade. Então, se você tiver que cuidar de alguém, que você cuide da dignidade dessa pessoa. Se você é um cuidador, se tem um parente que está precisando de atenção, cultive a dignidade dessa pessoa, faça com que a pessoa tenha a percepção da dignidade. Aí você pode falar, não, mas ele está quase inconsciente, mas mesmo assim, a dignidade do corpo, a dignidade do local, isso passa a ser você, o prolongamento da vida do outro. Então, que a dignidade seja a base ou a referência para que você possa auxiliar o outro. Assim, a força do prolongamento da vida, ou chamado vida eterna, essa força acontece de uma maneira espontânea e natural. Por isso, a vida eterna, ela trabalha longevidade, desfrutar e viver. Longevidade é você aceitar o caminho que você tem e você viver de acordo com o seu tempo, com o tempo que você desfruta. Então, se preocupe mais em viver do que durar. Seja aquele que sente a sua obra, veja a si mesmo como uma obra criativa. Sinta a força criativa, onde você é uma expressão do sagrado. E sendo você a expressão do sagrado, haja como o sagrado, sinta o sagrado e faça o melhor possível para que a sua longevidade possa ser favorável para todas as pessoas ao redor, mas principalmente para você. Então, aceite o caminho que você tem, aceite a vida
que apareceu para você e viva de acordo com o tempo das coisas. Às vezes a pessoa está num tempo, no tempo em que ela está preparando uma refeição. Mas a mente dela, a alma dela, já está no momento em que ela está comendo. Então ela está com o corpo preparando e a alma comendo. E no momento em que o corpo está se alimentando, a alma dessa pessoa já está pensando em outra coisa. O espírito está na frente, a alma está lá na frente, ou está lá atrás pensando num passado, pensando em alguma coisa que já aconteceu, talvez remoendo uma sensação e um sentimento positivo ou negativo, tanto faz. Nesse momento, traga você de volta, traga o espírito de volta para casa. Essa é a energia principal. Isso representa você viver de acordo com o seu tempo, e o seu tempo é agora. Então, imagine, por exemplo, um cirurgião no qual ele está fazendo uma cirurgia, mas a mente dele está em outro lugar. O paciente não gostaria disso. Da mesma forma, entenda o mundo como a sua cirurgia, como a sua arte, como a sua beleza. Pegue toda essa força e comece a implementar você como uma obra criativa dentro do mundo, onde você passa a ser um recurso, não é ter um recurso, ser um recurso. Qual recurso você é dentro da vida? Qual recurso você se expressa dentro do mundo? As pessoas são beneficiadas por onde? Isso também é uma expressão da longevidade. Assim como desfrutar, para que você possa desfrutar, produza uma vida dentro da vida, produz uma vida altamente incomum e diferenciada, porque é a expressão da sua alma. Você é uma alma única e que faz as coisas de forma única. Então, de que maneira você pode diferenciar a sua expressão? Como que você diferencia a sua expressão no momento em que você trabalha você de forma espontânea? Em resumo, seja espontâneo, tenha a sinceridade a cada momento. Essa é a força para você diferenciar o seu caminho. Por isso, invista o seu tempo dentro da sua própria caminhada. Vá investindo para que você possa desfrutar cada momento. Invista o seu tempo dentro da sua caminhada, dentro da sua evolução, dentro da sua sinceridade, dentro da sua presença dentro do mundo. Isso é desfrutar, onde você é banhado por todos os elementos da natureza e começa a entender na segunda etapa que você faz parte dela e de que maneira você vai beneficiar, vai banhar as outras pessoas ao seu redor. Isso é a força do desfrutar. Por isso, invista todo o seu tempo de vida dentro da sua caminhada, sendo uma pessoa única, diferenciada, incomum. E por último, é o viver. E o viver é para que você não carregue as mágoas que são herdadas do ambiente que você vive. E talvez você viva num ambiente em que você sentiu o impacto daquilo, gerou no seu coração uma mágoa. Essa mágoa não é sua, essa mágoa foi herdada, foi absorvida pelo ambiente. Então, não carregue as mágoas herdadas, faça com que as amarras mentais, emocionais, que existem no seu coração, na sua alma, na sua energia, no seu espírito, não fique vulnerável ou sensível demais a todos os acontecimentos. Observe, isso que eu estou sentindo nesse momento, é um exercício para você fazer. Isso que eu estou sentindo nesse momento é meu ou veio de algum lugar? Se veio de algum lugar, você vai reconhecer, foi fulano que me magoou, foi Beltrano que fez tal coisa. Nesse momento, você entende que aquela mágoa que você está sentindo foi herdada. E a partir do momento em que você entende que aquilo não é seu, você começa a pensar de que maneira, ou sentir de que maneira você pode esvaziar. Volte na sua capacidade de desfrutar da vida. E você pensa, o quanto que esse sentimento está subtraindo o meu tempo de vida. Tome ele de volta, pegue aquilo de volta, porque é seu, e vá aproveitar, vá desfrutar. Porque se você viver por muitos anos, por muitas décadas, onde você tem vários aniversários, e vamos supor que uma pessoa chegue aos 100 anos de idade, e ao chegar aos 100 anos, a pessoa um dia desaparece da vida, e você pensa, puxa, essa pessoa viveu por 100 anos, 100 anos, e só morreu um dia. Ela viveu mais do que morreu, só morreu um dia. Porém,
viveu vários dias. Então, aproveite o tempo de vida, aproveite cada dia, para que você viva mais do que morra. E você pode morrer a qualquer momento, no momento em que você sente, por exemplo, uma tristeza, uma decepção com alguém. E as pessoas vão enfraquecendo sua energia vital, sua longevidade, sua vida eterna, ela é dispersada quando você sai da sua infância e entra na adolescência, quando sai da adolescência e entra na juventude, quando sai da juventude e entra na vida adulta, quando sai da vida adulta e vai entrando na vida, ou como nós chamamos, a terceira etapa da vida, que é a vida de um idoso. Todos nós morremos várias vezes ao longo de uma história, ao longo de uma única vida. Nós temos uma única vida e as coisas vão se transformando. Então, que você pegue esse conceito da transformação. Entenda, toda transformação vai acontecer. Como eu vou transformar? Como eu vou sair de uma fase que eu estou vivendo para outra? Eu posso escolher, mas até aquela mudança, aproveite cada dia, para que você possa viver mais do que desaparecer, sair da história, sofrer uma mutação, uma transformação, seja dentro da própria vida ou saindo dela. A partir de agora, viva, sinta a força, aproveite o seu tempo de vida, aproveite e consiga desfrutar do seu tempo de vida. Longevidade, desfrutar e viver. Essas são as 3 qualidades dessa divindade. No próximo capítulo, nós vamos ver a última força de divindade. A divindade que trabalha, ela é mais metafísica, ela trabalha o espaço, o tempo e as ondas da criação, a força da criação. É justamente ela que pode criar uma situação de boa fortuna ou de infortúnio. Mas esse é o próximo capítulo. Eu te aguardo lá. Espero que você sinta, a partir de agora, o desfrutar da sua vida e que você valorize todos os dias a sua respiração, o seu dia, as pessoas que te cercam, o ambiente que você vive. Você não precisa despertar apenas gratidão. Você tem que sentir o viver. Essa é a mensagem de hoje. Espero que você, a partir de agora, consiga colocar em prática. Te vejo no próximo capítulo. Tchau, tchau.